Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso papo é com quem não apenas viveu o mercado, mas ajudou a desenhar as operações internacional da maior corretora do país. Estamos aqui com Rodolfo Cepas Bastos, de alta performance, além da rentabilidade do básico ao extraordinário. O caminho para se tornar um assessor financeiro indispensável. Rodolfo, muito obrigado por aceitar o convite. A honra é minha. Dois craques aqui. Como você utiliza, né, viés comportamentais ou técnicas já nesse primeiro contato para desarmar essa barreira de... É mais um produto que provavelmente outros vários concorrentes têm em mãos. E é exatamente na conexão entre aqueles dois seres humanos é que você vai conquistar o seu cliente. Então, só dando um contexto geral, se você for fazer algumas análises em Napoleon Hill, alguns estudos de Harvard, eles provam que mais de 80% das decisões humanas são emocionais e não racionais. Nós tomamos uma decisão, o nosso emocional toma uma decisão e depois nós utilizamos o racional para justificar aquela decisão já tomada, seja ela qual for. Às vezes uma simples decisão de comer um chocolate. Com vontade vou comer esse chocolate. Você tomou uma decisão já emocional e depois você justifica o seu racional para justificar aquela decisão já tomada. Mas eu estou no momento da sobremesa. Só confiança. Não, tu tem que ser comercial para conseguir despertar o interesse dessa pessoa se manter nessa conversa aberta contigo. Para tu poder mostrar que tu é confiável. Porque senão, por mais que tu seja, é difícil, né? Total. Comercial. Eu já vi gente falando de rentabilidade, sim, nesse primeiro momento, só para conectar com a pessoa, né? Só para deixar aberto a imagem dela. E eu tenho um caso de um colega na Avel que comentou que ele falava sobre abelha com um cliente, um tipo específico de abelha, e ele se conectou com o cliente e conseguiu provar para esse cliente que ele era confiável, que ele tinha conhecimento, enfim, trazendo um assunto de abelha, né? Não sei se tu tem algum caso, assim, alguma lembrança. As prospecções bizarras que a gente comentou, né? Na mente? Não, cara, assim, é super interessante. Eu não só... Eu vou dar uma volta para responder essa pergunta, né? Sobre um caso, alguma estratégia específica, mas quando você vê as pessoas vendendo rentabilidade em uma reunião de prospecção, de novo, estatisticamente você pode provar que a rentabilidade de longo prazo do passado não é uma verdade para o curto prazo do futuro. Pode ser que aconteça aquela boa rentabilidade, pode ser que seja totalmente diferente. O futuro é totalmente imprevisível. O fato é, quem senta numa reunião e conquista o cliente vendendo uma rentabilidade do passado, a chance desse cliente se decepcionar no curto prazo é muito grande. E hoje em dia você tem muitas ferramentas para isso. Hoje em dia você pode entrar no LinkedIn do cliente, no Instagram, nas mídias sociais em geral, você pode entrar no GPT, digita lá o nome da família, o nome do cliente, o nome da empresa dele. Você vai ter muitas ferramentas para naquele momento se conectar. Então você usa perguntas para gerar um estímulo do cliente falar. E o ser humano é vaidoso. O ser humano gosta mais de falar do que escutar, é um fato. Então, se você dá a oportunidade do cliente falar, contar a história dele, se vangloriar, e você vai cutucando ele com perguntas, com estratégias. Você já viu lá no Instagram que ele anda de bicicleta? Você já viu no LinkedIn que ele está há 20 anos numa empresa? Você viu que ele é um empreendedor? Você viu... Então, eu acho que não, eu não tinha o caso da abelha. Estou até tentando buscar aqui na minha memória algum caso específico, mas tem várias histórias de prospecções em lugares totalmente aleatórios, mas especificamente uma estratégia em reunião era essa, tá? Era muito de me preparar para escutar e fazer questionamento que eu estimulasse o cliente a contar a história dele e, obviamente, eu ia criando uma conexão naquele momento, né? Eu tenho minhas personalidades, eu sou uma pessoa que eu valorizo demais a família, eu valorizo demais o esporte. Se você pegar as minhas últimas férias, sempre tem esporte envolvido. Seja kite, seja esqui, seja bicicleta, seja o que for. Maravilha. Então é natural eu trazer o esporte numa conversa, tá? Muito bom. Mas seguindo essa linha de raciocínio, né? Vamos começar lá atrás, né? Na Gap, né? Contando um pouco da tua trajetória, né? Tu fez um ponto de inflexão, né? Eu não sei como é que tu trabalhava lá na Gap, se tu era mais técnico, se tu ajudava na parte de seleção de produto, e aí tu fez essa transição de carreira assim para ir na linha de frente na parte da assessoria, né, no private.
E muitos profissionais técnicos talvez não tenham um desempenho tão bom quanto que tu teve ali na parte do private. Foi o primeiro assessor, acredito, na XP que captou 1 bilhão, teve uma custódia de 1 bilhão, e depois o que teve 2 bilhões. Então, pô, uma referência muito grande aqui no mundo da assessoria, com certeza. E aí tu fez essa transição e ainda teve muito sucesso, né? E muitos profissionais técnicos, acredito eu que tu teve muita carga emocional. E muitos assessores não têm essa inteligência emocional, principalmente quando tu tem uma responsabilidade de 2 bi nas tuas mãos, né? E olhando para trás, qual foi a verdade assim que te ajudou e o que te deixava mais desconfortável assim para fazer essa mudança naquele momento? Conta um pouquinho para nós mais. Bacana, cara. É uma boa reflexão que eu acho que vale aos dias de hoje. Eu na Gap eu era comercial, tá? Então eu fazia frente comercial dos fundos multimercados, long shorts e ações. Em 2006 eu fui abrir o escritório da Gap em São Paulo. A Gap é uma asset management do Rio de Janeiro. Eu fui sozinho, fiquei numa sala literalmente 2x2 na Regus. Logo depois veio o Felipe Bichara trabalhar comigo lá, a gente trabalhou juntos lá. Então nós dois começamos a Gap em São Paulo. E nesse momento estava tendo um boom de multifamily offices crescendo no Brasil. Então eu lembro bem da Thaler, da Turim, da Quadrante, enfim, diversos outros crescendo muito. E foi uma época também que o BTG começou a crescer muito nesse universo private. Eu estava no prédio do BTG na época, e a Reding Grifo, que veio a ser comprada pelo Credit Suisse. E eu vi um boom de multifamily office crescendo. Quem eram os clientes da Gap nessa época eram pessoas físicas. E as pessoas físicas começaram a trocar o relacionamento. Em vez de serem elas, tinha uma pessoa com uma procuração, né, com power of attorney, para falar em nome daquelas pessoas físicas. E quando eu comecei a olhar quem eram essas pessoas que tinham procuração, eram exatamente esses multifamily offices e esses bancos, que estavam montando as suas áreas de wealth management, ou multifamily office, ou private banking, como queira chamar. Na época, Que ano que era isso? 2007, 2006, 2007. 2007. Eu estava na primeira série nessa época. E aí, é verdade, meu. Qual foi a minha virada de chave te respondendo, tá? Acho que a Gap tinham profissionais de destaque, tá? Profissionais incríveis que realmente conseguiam fazer uma rentabilidade, entregar uma rentabilidade nos fundos incríveis. Mas eu falei, pô, legal, e daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, quem é o Rodolfo? E se esse gestor resolve se aposentar? E se ele resolve não ter mais essa empresa? Para onde que eu vou? Eu não sou eu sou um vendedor do trabalho de alguém. Essa foi a minha cabeça na época, tá? E com todo respeito a todos os profissionais que fazem isso, que vai muito além disso. Eu fiz isso por 6 anos. Mas era exatamente um questionamento meu sobre o futuro. E por que eu estava pensando nisso? Porque eu estava vendo esse boom de multifamily office crescendo e o meu relacionamento com o cliente estava se perdendo. O meu relacionamento estava fazendo com os multifamily office. Eles eram os donos do cliente. Então eu estava tendo um relacionamento mais institucional e menos com o cliente. E eu olhei ali e falei, quer saber? Eu quero estar no outro lado da mesa. Eu quero exatamente estar no lado onde fala com o cliente final, onde tem esse relacionamento para o longo prazo. Nesse momento, eu montei um business plan e levei para os sócios da Gap para a gente montar uma área de wealth management lá dentro, para não deixarmos mais esse cliente embora. E não só nós cuidaríamos do cliente da Gap, como nós passaríamos a olhar também o cliente fora da Gap. Então, olha só, cliente, eu vou olhar agora o dinheiro que você tem aqui na Gap e o que você tem fora. E eu montaria o meu family office ali dentro. No primeiro momento, teve uma resistência, mas vamos ser concorrentes do nosso cliente. E aí eu trouxe exatamente o case da Reding Grifo e do BTG, que tinham uma área de capital de multifamily office como cliente e também tinha uma área de wealth management interna. E eu mostrei que falei assim, o Luiz Stuberg montou o verde, tem aqui o Léo Figueiredo coordenando essa área, e vai certo, e dá certo. Né? Pô, você tem lá vários gestores do BTG, tinha o Rogério montando o Private, e dá certo. Então não tem porquê. Enfim, eu tinha um relacionamento muito bom com a turma da Gap, eles me deram um sinal verde e eu fui. Eu lembro na época que eu pedi um time, eu falei, então eu quero, eu sou formado em economia na PUC, né? Eu pedi um time de wealth planning, gestores, tal, não sei o que. Ele falou, não, Rodolfo, esquece tudo isso.
Eu te dou o sinal verde para você fazer o que você quiser, mas é você e você. Mas vai com calma, né? Também não quer pegar tudo também. Vai devagar. Conforme tu vai ganhando aqui, a gente vai liberando mais um pedacinho da corda. Era mais ou menos isso. E eu lembro bem na época que, assim, qual é que é a receita de uma asset management? 2% de administração, 20% de performance. E eu estava mostrando um business plan onde eu cobraria 0,5%, mais ou menos. E você tinha toda essa tecnologia que existe hoje, não existia em 2006, tá falando. E quando eu fiz essa virada de chave, onde eu teria uma receita muito mais baixa, e era o mercado começando no Brasil, a minha cabeça foi, tudo bem, é uma carreira mais longeva, é mais parecida com médico e com advogado. Eu vou ter uma linha de crescimento mais linear no início, um crescimento mais linear nesse início, e depois eu vou ter eu vou empinar essa curva e vou ter uma longevidade maior, né? Eu comparo com médico e advogado pelo seguinte: hoje você sai da faculdade de medicina e você é um cirurgião. Você com 1, 2, 3 anos de carreira, as pessoas não querem fazer cirurgia com você. Você precisa daquelas 10 mil horas. Você precisa ir para um hospital público e fazer dezenas, centenas de cirurgias. Você precisa ter estrada, você precisa enfrentar dificuldades para que você ganhe skills, para que você tenha habilidades de conseguir fazer isso bem feito e ganhar a autoridade para ser uma pessoa de referência. Então, assim como um cirurgião precisa de anos de estrada para virar referência, um assessor também. Enfrentar crise, saber lidar com o cliente, saber fazer as perguntas, saber fazer a alocação sem ansiedade. Eu tinha muito claro na minha carreira que eu não iria ficar rico antes dos 40, mas eu teria uma longevidade muito maior ao longo do tempo. Quando eu virasse referência, eu começaria a ganhar muito mais dinheiro, enfim, sempre sendo muito feliz, né? Eu tinha muita certeza disso. Acho que esse mindset é muito importante, tá? Acho que esse mindset de você ter certeza que você precisa ganhar experiência, que precisa dar tempo ao tempo, que não é do dia para a noite, não é vendendo um produto, não é fazendo ser o maior vendedor do COI do semestre que você vai fazer sua vida. Muito pelo contrário, talvez esteja uma grande armadilha aí. E você saber se desvincular e sair dessas armadilhas, tá? Muito bom. E aí, então, tu saiu da Gap para fundar meio que um family office da Gap. Então, tu não saiu de certa forma. E aí, tu ficou quanto tempo nesse Gap, nesse family office? Como é que era o nome dele? Mais 10 anos. Eu sempre fui um advisor do patrimônio, eu sempre tive isso na minha cabeça. Sempre foi muito claro para mim. Quando eu comecei a minha carreira, era eu e eu, né? A Gap era uma casa de asset management. Aliás, tinha essa dificuldade, né? Que eu passava meia hora da reunião explicando o que é uma asset management, que é um gestor independente. Eu falei, pô, mas por que eu vou botar o dinheiro com você e não com um banco que já tem nome, renome, tá lá, todos os meus amigos investindo lá no banco? Eu passava o início da reunião tentando mostrar, explicando o que era um gestor independente. Quem começou na Avel, na Investmart, né, na XP lá atrás, com certeza enfrentou isso também, né? Passava grande parte da reunião explicando o que era XP primeiro, para depois começar a fazer investimento. Então eu passei por isso. Mas é isso. Eu li num livro que tem 3 pilares importantes para tu conseguir fazer uma venda. Esqueci o nome do livro, tá? Mas isso me marcou. Os 3 pilares são a marca, o produto e tu mesmo. Os Segredos do Lobo, Jordan Belfort, o nome do livro, tá? Já anotei. Então, no livro dele mesmo. Boa. Então, tu tem esses 3 pilares aqui. Quando tu tem uma marca forte, por exemplo, a XP, ela automaticamente se vendia, né? Depois, o produto que tu tem, né? Pô, um produto bom, um produto saudável, X, e depois tu. Então, hoje em dia, a gente tem muito forte a parte de melhorar essa confiança com o cliente, que seria a parte do terceiro pilar aqui, que seria a parte diretamente o tu se vender, né? Vender o vendedor. Se o cara confia em ti, beleza, essa parte foi. Daí tu vai para o produto. Cada vez tem um produto diferente, ou enfim, dentro da estrutura que tu montou de planejamento financeiro, tem um produto, tu tem que vender ele. E depois a marca, né? Então, naquele momento, tu tinha que se vender, ou tu já conhecia o cliente? Tu já tinha o produto, acho que o cliente já conhecia o produto. E depois tu tinha que vender a tua marca, né? Porque as pessoas talvez não conheciam o teu family office, conhecia diretamente o banco. Então, tu tinha no meu caso, eram os 3. No meu caso, eu tinha que vender o que é uma asset dependente, depois eu vendi o que era a Gap. O meu único produto na época era um fundo
estrada tentando provar que eu tinha a ética e o conhecimento para fazer o trabalho bem feito. Deixa eu pegar um gancho aqui rápido. Eu sempre tive muita consciência das minhas habilidades e do meu conhecimento. E eu usava muito o time para vender o meu trabalho. Apesar daquele trabalho de wealth management, a Gap na época não ter me dado todo o time de wealth planning, advogados e tal, eu tinha uma estrutura de controle de risco da asset que suportava esse meu business, uma estrutura de economista, uma estrutura do analista, que suportavam esse meu trabalho. Então, eu sempre tive a hombridade e a humildade de me colocar como um time, tá? Que eu acho que é um grande diferencial. Aproveitando até, Rodolfo, bom, o Tasca não me apresentou, mas eu sou o Daniel Ziskovski, assessor da InvestSmart também. Para mim é uma honra ter você como primeiro convidado nosso, Rodolfo, que até conversando com o Tasca, acho que não tinha ninguém mais propício, pô, eu como mentorado, assim, antes até da hora. Mudei muito a questão da minha filosofia como assessor, da minha forma de trabalho, por conta dos seus ensinamentos também. É muito engrandecedor, é um privilégio, na verdade, a gente poder aprender com um cara que, até na introdução, o Tasca disse, não só participou do mercado, mas realmente foi protagonista de grandes movimentos. Você viu toda a questão da assessoria crescendo. E eu tenho várias perguntas, assim, mas aproveitando esse gancho, assim, Rodolfo, você reiteradas vezes fala na questão do foco no serviço e não no produto, né? Quem vende produto é cobrado por rentabilidade, quem vende serviço é cobrado por confiança. E eu acredito que isso hoje é muito evidente, é muito notório, assim como também a questão da transparência na remuneração através do FII fixo. Então, a gente vê que a revolução da assessoria passou de ser aquela coisa da plataforma aberta, de multiprodutos, que aquele discurso que você faz, você tem lá no Banco Itaú, você tem só o CDB do Itaú, aqui na XP você tem de outras 100 instituições financeiras. Isso parou de ser um diferencial e hoje todo mundo está indo muito mais para o lado de não ser um assessor de investimentos, mas um assessor financeiro, vamos dizer assim, né? Você ser o braço direito para qualquer tomada de decisão envolvendo o dinheiro do cliente, né? Mas eu queria até fazendo uma viagem para o passado, como que era isso lá atrás, no auge, vamos dizer assim, da plataforma multiprodutos, né, do shopping financeiro, né, que era muito mais pautado no produto diferencial da XP, vamos dizer assim, né, do que não necessariamente no serviço, né? Como que foi para você conviver com isso e crescer? Porque muitas vezes os clientes, né, eles querem uma solução rápida para uma questão complexa que é o dinheiro, né? Se isso a gente sente hoje com toda essa evolução no mercado, como que era 10, 15 anos atrás, assim? Como foi para você implementar isso? Você faz essa pergunta e vai passando um filme na minha cabeça, mas eu de fato consigo me ver indo para a guerra com estilingue e eu não tinha a menor ideia que eu estava indo para a guerra e nem que eu estava com estilingue, tá? Eu acho que é um pouco disso. Vocês comentaram que né, a marca, a pessoa e o produto, ou os três pilares ali, qualquer coisa do gênero. Eu acho que hoje, na marca que vocês estão, XP, BTG, Credit Suisse, Itaú, vários family office, você não precisa passar pela marca, né? A marca já é uma instituição conhecida, já é forte. Você já tem uma carteira de algumas dezenas de clientes, você já tem algumas centenas de milhões de carteira. Você também não precisa se provar tanto, você já se provou, já tem anos de carreira. E eu realmente, eu estava sempre me vendendo os três o tempo todo, tá? Mas eu acho que o grande diferencial, sem dúvida nenhuma, é seu, é você. Tá? É você se colocar a sua postura na reunião com o cliente. Eu volto para a sua palavra de ganhar confiança. Lá atrás, quando eu comecei, também não existia XP. A XP não era. A XP era uma casa muito focada no varejo. Muito focada no varejo. E renda variável, né? E renda variável. Então não era o meu concorrente na época. O meu concorrente, de fato, eram alguns multifamily office, que eu citei o nome aqui, que eu respeitava e respeito demais até hoje, e os grandes bancos. Basicamente Itaú e, na época, Reding Grifo, que veio a ser o Credit Suisse, Reding Grifo e o BTG. Eu tinha um único produto, que era FIC. Não era nem FIM.
eu não conseguia nem comprar ativo direto, eu só conseguia comprar cotas de fundo. Então, o meu produto era fique FIM, fique FIA. Era a única coisa que eu tinha. E eu fui a 800 milhões de reais assim. Tá? Eu só vendia FII fixo. Eu só vendia FII fixo não porque era a minha única alternativa. De fato, era a minha única alternativa. Mas eu vendia FII fixo porque eu acreditava no FII fixo. Eu, em 2006, quando eu comecei esse trabalho na Gap, eu vi esse boom dos multifamily office crescendo e eles só trabalhavam com FII fixo. A Redding Grifo, na época, ela teve um grande boom porque eles tinham o verde já estava fechado e quem era o cliente do Redding Grifo teria acesso ao verde. Então era um grande chamariz deles. Eu não tinha esse fundo como chamariz. Então eu me baseei muito no trabalho que os multifamily office estavam fazendo. Eu peguei o avião para estudar o mercado americano, que estava anos na frente do Brasil já. Também era um mercado que estava crescendo muito com FII fixo. Então, basicamente, eu peguei o conhecimento que eu tive nos Estados Unidos, conhecimento com os multifamily office, conhecimento com alguns desses bancos que eu comentei, botei no liquidificador, respeitei a minha estrutura limitada que eu tinha ali na época e eu comecei a desenvolver a minha metodologia. Então, foi uma metodologia que, sim, eu só tinha um FII fixo para oferecer, mas é de fato no que eu acreditava. Tá? Eu acreditava nisso na época. Eu botava para mim, eu botava isso para minha família. Eu fiz a minha mãe ser cliente nesse modelo. Eu vinha ser cliente nesse modelo. Então, quando você vende o que você realmente faz para você, para seus familiares, você acredita, entendeu? É uma coisa genuína. Com certeza. Então vender serviço, que na verdade eu vou até me corrigir, não é vender, é oferecer serviço. Eu acho que é o caminho para tudo. Não só para assessoria financeira, mas para todas as profissões que requer relacionamento entre pessoas. Legal. Muito bom. Legal. Bom, é bom fazer essa viagem assim, porque eu fico imaginando como é que era a trincheira também, sair praticamente do zero, né, no mercado de assessoria. Por exemplo, eu sou da Investmart, o Tasca é da Avel, a gente tem inúmeros amigos aí, que são assessores, entre aspas, de outras instituições, XP, BTG, outros escritórios, inclusive, bastante figurinha nesse sentido, de trocar boas práticas. A gente já fez live junto, eu já fui na Avel, inclusive, né, no caso, então, de ter essa questão de, pô, tem mercado para todo mundo, né? Como que era essa situação, essa convivência com os seus pares, vamos dizer assim, no teu tempo? Lá atrás o mercado era mais selvageria, se tinha um cooperativismo assim também? Como... Primeiro que eu nunca fui visto como concorrente, né? Eu era o time da terceira divisão que todo mundo tinha pena e me ajudava. Então, eu acho que eu sempre fui muito bem acolhido por todos eles. Criaram um monstro daí, deixaram criar um monstro. Eu fui muito bem acolhido e eles sempre me respeitaram demais. Isso é uma coisa interessante, tá? Eu sempre tive muitos convites para receber. Não era selvageria, não, te respondendo. Muito pelo contrário, sempre foi um trabalho de muito respeito entre as casas. Eu sempre fui muito acolhido por eles. Sempre fui diversas vezes convidado a ir trabalhar nessas instituições. E eu tinha muita certeza que eu tinha um tempo para aprender, um tempo de maturidade. Eu sempre busquei muito essa calma, essa resiliência para dar tempo ao tempo e eu realmente crescer na carreira. Eu tinha certeza que não era do dia para a noite. E eu acho que essa humildade de conversar com cada uma dessas casas, a humildade de falar, pô, eu quero aprender com você. Uma das conversas mais interessantes que eu tive foi com o Ricardo Taboasso, do TNA. É capaz de ele nem lembrar dessa conversa, mas a Gap foi comprada a Gap vendeu 49% para a Prudential. E o executivo da Prudential, que cuidava da Gap, chamava Prudêncio. E o Prudêncio é muito amigo do Ricardo Taboasso. Ele organizou algumas reuniões com o Taboasso. E foi impressionante a quantidade de aprendizado que eu tive com o Ricardo Taboasso com relação à conduta frente aos clientes. Tá? Então, assim, eu acho que foram algumas conversas pontuais. Logo depois, eu via conhecer o Léo Figueiredo. O Leopoldo Figueiredo, foi quem montou a Redding Grifo junto com o Luiz Stuberg. O Luiz Stuberg era o gestor do Verde, o Léo a parte responsável por comercial, que veio a montar a parte de Wealth Management lá. Ele foi meu mentor.
que me pegou no braço também. E eu falei, Léo, eu queria ter alguém como você no dia a dia. Sim, eu tinha no bom sentido, inveja de quem trabalhava na Rede Grifo, porque tinha o Léo todos os dias, né? E eu tinha vários mentores dentro da Gap excelentes, mas eram focados em asset management, não em wealth management, né? Era um outro mercado. Então, eu peguei o Léo como meu mentor, então eu corri atrás também. Léo, eu quero ter uma conversa semanal com você. E ele veio a virar o meu mentor. Realmente me trazendo boas práticas, me trazendo boas práticas não apenas comerciais, tá? Mas tem várias histórias interessantes e boas práticas de questões éticas. Tá me vindo na memória aqui uma agora. O mercado financeiro sempre foi um mercado que muita gente de fato ganhou dinheiro, bônus acima da média em alguns lugares. E eu lembro de uma história que o Léo me contou que foi um semestre muito bom na Redding Grifo e sobrou muito dinheiro. E aí ele chegou na sala do Luiz Stuberg e falou, Luiz, temos um problema. Sobrou dinheiro, a gente pagou o bônus de todo mundo e sobrou dinheiro. E aí ele virou e falou, em nenhum momento nós dois pensamos em pegar aquela sobra e dividir entre nós dois. A gente pegou aquela sobra e botou um envelope na mesa de todo mundo, dividindo igualmente, ou botou um pouco mais para quem merecia, um pouco menos. Eu não sei exatamente como foi, tá? Mas a moral da história é, eles realmente já pensavam como equipe, como um time. Eles dois eram os dois fundadores, os dois sócios, os dois grandes executivos, pagaram o que combinaram com todo mundo, podiam pegar aquele dinheiro e dividir entre eles, e eles, na verdade, pegaram e dividiram entre esses outros executivos. O que aconteceu depois disso? Obviamente, todo mundo ficou sabendo dessa atitude deles, porque o pessoal recebeu a mais, tinha um envelope ali, tinha uma surpresa positiva. A forma como esses profissionais vinham trabalhar no dia seguinte, com gás, com vontade, vestir a camisa, qualquer concorrente podia chamar eles para fazer uma entrevista de emprego, eles não estavam nem abertos. Falaram, para, eu estou muito bem casado, eu não estou aberto a ter conversa. E a forma como eles queriam se dedicar para a empresa se tornar ainda maior, porque eles sabiam que quanto mais eles fizessem, eles tinham dois guerreiros defendendo eles, não só dois profissionais incríveis, como duas pessoas éticas. Queriam cuidar deles como um time. Então, esses aprendizados que eu fui tendo de você, a famosa quem divide multiplica, cara, isso foi a prova viva para mim. Aquela divisão e eu lembro bem do Léo falando para mim, Rodolfo, eu dividi um valor que o resultado que aqueles rapazes, aquelas meninas fizeram nos anos seguintes, voltaram tão mais para mim, porque eles estavam tão empenhados, com tanta vontade de fazer. Então foram esses tipos de aprendizados que eu fui tendo, que eu fui olhando para fora, que eu fui tentando pegar. Isso eu trouxe muito para mim. A partir do momento que eu comecei a ter equipe, eu vou pegar uma outra história aqui. Eu lembro o meu primeiro bônus. Eu ganhei. Deixa eu até perguntar para você isso daí. Eu ganhei R$5.000 em 2001. Foi o meu primeiro bônus. Eu estava esperando nada. Eu era estagiário. E aí quem me pagou foi o Manuel, que aliás é o sócio fundador da Gap, é um profissional bacanérrimo também, é uma pessoa incrível. E Imagina, aí esse estagiário ganhou 5.000 em 2007, isso aí? Mas 2001. éramos 2000 15 pessoas na Asset. Eram poucas pessoas. Das 15, 5 eram sócios fundadores, ainda tinha, enfim, 15 total. Tá? Ele contou uma história triste, assim, bem que botou um terrorzinho em mim na hora. E ele falou, pô, mas eu quero te parabenizar que você teve um semestre excelente, eu vi a sua dedicação, eu vi o quanto que você se dedicou, eu vi as suas entregas, eu vi a sua vontade de fazer diferente, e eu vou te dar um pouco a mais. E eu estava na minha cabeça esperando R$6.000. E ele falou, o seu bônus é 10 vezes maior que o último. Eu, hã? E a matemática não entrava. Eu falei, cara, como assim? Foi uma surpresa tão positiva. E a forma como ele fez o mistério, como ele me ancorou lá embaixo e ele me surpreendeu para cima, foi tão incrível aquela estratégia de marketing neurociência que ele fez comigo. Me fez ser um profissional. Não, mas fez eu ser um profissional inacreditavelmente melhor em todos os anos seguintes. De novo, mais um aprendizado que eu peguei e trouxe para mim. Eu lembro bem até a forma como eu paguei o bônus do Gui Leite. O Gui Leite, que trabalha na XP hoje, foi meu estagiário.
O primeiro bônus que eu dei para ele, eu dei lá o bônus, que eu não lembro qual foi. Quando eu fui dar o segundo bônus, eu fiz exatamente essa estratégia que fizeram comigo. Eu lutei para que o bônus dele fosse 10 vezes maior que o primeiro, exatamente para poder fazer igual. O que o Guilherme Leite entregou para mim nos semestres, nos meses, no ano seguinte foi incrível. Tá aí, a gente, pô, virei padrinho de casamento. Você tem um guerreiro com você pro resto da vida. Então, eu acho que esses aprendizados que eu estou contando aqui fazem com que você tenha mais sucesso na vida, pensando literalmente em quem divide e multiplica, em montar um time, em ter fiéis escudeiros, em potencializar pessoas boas. O Benchimol fala muito isso, né? Ele fala, tenha no seu time pessoas com habilidades diferentes e melhores que as suas. Ele fala que E a é impressionante. grande qualidade dele foi ter dividido o sonho dele com pessoas melhores do que ele, né? Então, a frase dele. Mas para você fazer isso, você precisa ter muita segurança em quem você é. A pessoa Exatamente. insegura, o que ela faz? Ela tem medo de perder aquela cadeira para alguém que é melhor. Tem. A pessoa que sabe que é bom, pô, eu sou bom nisso, mas eu não sou bom naquilo. Eu preciso de alguém com bom naquilo para a gente ir juntos. E quando essa pessoa tiver experiência e for melhor do que eu, não é que ela vai roubar meu lugar, ela vai me empurrar para cima. Eu vou crescer e ela vai crescer também. Então você É deixar muito claro importante. para o seu time que quanto mais ela crescer, mais eu vou crescer com ela. E isso é muito importante. E você precisa ter muita noção disso. E como é que você vai entendendo? Faça um paralelo. Ah, eu sou o melhor atacante de futebol do mundo. Eu sou o melhor atacante, eu não sou o melhor jogador. Eu não sou o melhor zagueiro, eu não sou o melhor goleiro. Ah, o cara é o melhor goleiro do mundo. Ele é o melhor goleiro. Ele não é o melhor atacante. Então existem diferentes posições para aquele time ganhar o campeonato. Você saber identificar talento, você elogiar o talento para os teus superiores, para os teus pais, para os teus clientes, você pagar bem aquele talento, você promover, você dar responsabilidade que eventualmente pode estar te ofuscando. Se você tem o seu chefe certo, que eu, graças a Deus, eu tive, eles vão falar assim, cara, não é que o cara é melhor que o Rodolfo. É o Rodolfo teve a habilidade de descobrir um talento, de potencializar, de criar, de treinar e de fazer com que eles dois fossem um time que ia levar a empresa muito mais longe. Com certeza. Então, Com você certeza. ser esse chefe que eu tive, que te dar abertura de você criar um time de ponta, um time com atacante, meio de campo, zagueiro, goleiro, aquele time ser o campeão, sem que você tenha medo de perder sua posição, é incrível. Eu acho que essa é uma habilidade, como gestor, que deveria ser seguido para todo mundo. Então, só trazendo um pouco para vocês, assim, eu tive professores que, sem querer, me ensinaram, sem saber que estavam me ensinando. Como esse exemplo do Léo e do Luiz Stuberg dividindo bônus, como esse exemplo de pagar um segundo bônus muito maior do que o primeiro, trazendo a neurociência para baixo e surpreendendo, como exemplo do Benchimol, ou do Beni, ou do Leal, que na XP estimulava muito você realmente descobrir talentos que te complementassem, e eles viam isso como uma virtude. Então, assim, eu acho que sem as pessoas perceberem, eles foram me ensinando. E eu fui criando as habilidades que hoje eu trago muito na mentoria. Né? A mentoria que eu estou fazendo, ela vai muito além de como ter 2 bits de carteira, como aumentar o É. shortfall do cliente. Ela é, de fato, como você ser um melhor profissional, uma melhor pessoa, um melhor executivo como um todo. Muito bom. E deu para perceber que tu tem algumas qualidades muito marcantes, né? Que eu acho que te ajudaram bastante a chegar onde é que tudo que tu conquistou, né? Por exemplo, empreendedorismo, humildade, né? Essa ideia de também pensar fora e realmente ter as tuas convicções muito bem certas para tu conseguir fluir o teu trabalho. E agora falando toda essa parte de trabalhar em equipe, que eu acho que é uma das mais importantes, né? Junto com inteligência emocional, é uma das mais importantes que eu vejo dentro do mercado financeiro. Mas eu queria te fazer uma pergunta agora, chegando mais na vida atual, assim. A gente sabe que quem faz do jeito que fazia 5 anos atrás já virou commodity, né? Todo mundo que faz do mesmo jeito já vai perder muitos clientes, né? Ele tem que se atualizar. E eu sou muito focado em processos e eficiência.
e a gente vê que tem bastante tecnologia chegando para ajudar. Como é que tu vê essa relação da tecnologia com o assessor, com o consultor, com o banqueiro? Como é que tu vê essa relação e quais ferramentas tu utilizaria hoje para tu começar uma prospecção nos dias de hoje? Eu acho que a tecnologia... relacionamento. Oi? Fala de novo. Prospecção, relacionamento, nessa linha, assim, para a vida do assessor. A evolução sempre existiu, né? Em magnitudes diferentes, em segmentos distintos, mas a evolução ela sempre existiu. No passado não existia ativos isentos de IR, não existia LCI, LCA, CRI, CRA, aí veio existir. Então, assim, a evolução ela sempre existiu. E eu acho que a tecnologia é muito bem-vinda e muito perigosa. Ela é muito bem-vinda para quem sabe utilizá-la a seu favor. Quem não utilizar a tecnologia a seu favor, eu acho que vai ficar para trás. Agora, quem não acordar e aceitar que a tecnologia está vindo, também vai ser engolido. Porém, eu acho que tem alguns segmentos, como um segmento, quando você se propõe a ser um broker, com muito cuidado que eu vou falar aqui, tá? Mas eu acho que quem se propõe a ser um broker, que é comprar e vender ativo de um cliente alta renda, e cada casa classifica o alta renda numa magnitude, eu tenderia a ficar preocupado nessa segmentação, achando que a tecnologia vai roubar o espaço. Tá? Hoje, quando eu converso com pessoas de 20 anos, pessoas na faculdade, eu faço essas conversas, as pessoas preferem já ligar para um banco e ser atendido por um AI do que por uma pessoa. Porque sabe que aquele AI vai atender na hora, vai dar as respostas, vai dar a solução e segue o jogo. Quando depende de uma pessoa, depende da capacidade técnica daquela pessoa. O AI já está treinado com a melhor capacidade. A pessoa não está fazendo uma pergunta fora da caixa. A pessoa quer uma resposta do que está dentro da caixa. Então, quando você quer uma casa para executar a ordem, o cliente vai querer uma casa que te atenda 24/7, com velocidade, que executa exatamente o que você pediu. Provavelmente a tecnologia vai fazer isso melhor do que o ser humano no tempo. Se é que já não está fazendo. Agora, a profissão onde você vai fazer wealth management, onde você vai realmente olhar o cliente como um todo, você vai ensinar para o cliente. Vamos lá, pensa que o cliente é médico, advogado, músico, artista plástico, é uma pessoa que não necessariamente entende de investimentos. Então é muito importante você ensinar aquele cliente algumas coisas do mercado. Ensinar o que é juros compostos, que dá tempo ao tempo, ensinar o que é diferimento fiscal, ensinar que são pouquíssimos dias que justificam décadas de rentabilidade, ensinar o que são os valores de uma previdência para objetivos de sucessão, poder pegar o telefone e ligar para ele quando o ITCMD daquele estado estiver aumentando ou diminuindo para antecipar uma estratégia de sucessão. Explicar as mudanças tributárias que estão acontecendo para que ele possa ter uma organização melhor imobiliária ou das empresas dele. Explicar uma estrutura internacional. Isso a tecnologia não vai substituir. Então, eu acredito que quem faz um relacionamento de wealth management, de olhar o cliente como um todo, que vai muito além da rentabilidade, que vai muito além de vender produto ou colocar uma ordem, eu acredito que a tecnologia não irá substituir essa profissão, porém, quem não utilizar a tecnologia a favor vai ficar para trás. Porque tem muitas formas de utilizar essa tecnologia para que você ganhe mais eficiência. Exatamente. Até essa questão, Rodolfo, eu vou compartilhando até, por exemplo, uma das profissões que o pessoal mais fala ali que vai acabar com a inteligência artificial é a questão do advogado, né? Eu sou advogado de formação, então eu não sou totalmente leigo. Eu tive um problema de locação, assim no caso, e eu simplesmente poderia ter jogado no ChatGPT, enfim, e não que eu não tenha feito isso, mas na hora do vamos ver, eu procurei um advogado de confiança, procurei um cara da área, procurei uma pessoa, né? Eu acho que é muito na linha disso, né, no caso, que de você ter não só a personalização, uma personificação do teu atendimento, eu acho que vai muito, e realmente você se importar genuinamente, né? Rodolfo, estava com a pergunta, assim, que a tua trajetória inteira é marcada por
vamos dizer assim, diversos desafios e também você foi pioneiro nessa questão, vamos dizer assim, de FII fixo, de você ter uma assessoria que olhe o patrimônio inteiro. Quando todo mundo estava vendendo CDB, você já estava falando de planejamento fiscal, da vida financeira do cliente como um todo, né? Você foi para o private, você foi assessor, daí você foi para o private, aí você foi para a XP US, aí você voltou para o private e agora você está começando um novo desafio com a Oyster, que é uma empresa que tem um propósito muito bacana de tornar profissionais melhores, né? Então acho que isso é uma coisa muito nobre. Assim, você vai encontrar, e até isso é uma coisa que eu até já te elogiei dentro da tua mentoria, que você vai encontrar vários livros, vários cursos, várias coisas que vão te falar de técnicas comerciais, que vão te falar, vamos dizer assim, vão te ensinar a ser um profissional melhor. Mas poucas pessoas vão te ensinar a ser uma pessoa melhor, que consequentemente vai acarretar você ser um profissional melhor também, você encontrar o teu propósito. Como que você já nasceu com isso? É uma coisa que desde criança você se desenvolveu dessa forma? Quais, vamos dizer assim, fontes, daí do ponto de vista pessoal mesmo, te ajudaram a construir, a ter esse mindset, essa resiliência, essa coragem de sempre estar inovando e tomando passos assim, saindo da zona de conforto, né? Você pode ver, na hora que você está na zona de conforto, você vai lá e vai para outro desafio. Então, é muito legal, é admirável isso, mas queria ver de onde que vem essa força, essa energia, assim. Boa pergunta. Eu acho que, buscando na memória um pouquinho de toda a história, tem um pouco da espiritualidade, tá? Se acreditar que, como a gente falou aqui no início, né? Acho que eu tive muita sorte, tá? Acho que eu tive muita sorte de em alguns momentos estar no lugar certo, na hora certa. E é aquela frase que a gente fala, né? Sorte é a oportunidade que aparece para quem está preparado. Eu lembro bem, eu ali na Gap, em vários momentos eu desejei estar no Credit Suisse, no BTG, no Itaú, onde eu vi pessoas da minha idade, com a mesma experiência, crescendo numa velocidade muito mais rápida, porque tinha uma estrutura maior, um suporte maior, um foco naquilo. E, obviamente, eu vários momentos me questionei. E uma outra coisa que eu aprendi é que nada se cria, tudo se copia, né? E eu tive a sorte de ter bons mentores, boas pessoas a quem copiar no bom sentido. Então, como eu comentei aqui do Ricardo Taboasso, que faz um trabalho incrível na TNA, de olhar o que ele faz, acreditar, concordar e trazer para a minha realidade, trazer o trabalho que alguns desses bancões, como eu comentei, citei os nomes, fazem, e literalmente pegar o que eles faziam, copiar e trazer para dentro de casa. E, obviamente, evoluindo a indústria, né? Eu acho que essa turma nunca me viu como um concorrente. Eles, de fato, viam como uma evolução da indústria, uma coisa saudável. Pô, vai ter mais gente falando de wealth management, mais gente falando de family office, mais gente falando de assessoria. Então, é um crescimento saudável para todo mundo. E, de fato, eu precisei ter muita resiliência por ter escolhido fazer o wealth management numa asset management. Então, eu comecei a fazer isso numa casa que não era o core business, numa época em que tinha não existia assessoria de investimento, ou quase não existia consultores, existiam gestores, né, que os multifamily office são gestores independentes, mas não existia, eu acho que esse universo que a gente vê hoje de assessoria. Então, de fato, eu precisei ter muita resiliência. E eu tive muita certeza que as coisas não são fáceis na vida, né? Eu tive pais separados desde cedo, obviamente, como uma criança que tem os pais separados sofre, e eu não sei exatamente de onde veio minha resiliência, mas eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu tinha que dar tempo ao tempo. Uma outra coisa que eu sempre tive muito comigo é nunca tomar uma decisão no meio do furacão. Então, quando eu quisesse trocar de emprego, ou quando eu quisesse trocar de profissão, ou quando eu quisesse fazer uma mudança radical no direcionamento que eu estava fazendo, eu nunca ia fugir de onde eu estava. Eu ia escolher ir para onde eu queria ir. São coisas diferentes. Uma coisa é você decidir fugir daqui, outra coisa é você decidir ir para cá, né? Então, eu vou sair de asset management, de vender multimercados, para vender wealth management, para vender family office. Eu não estava fugido daqui no meio de uma crise, que as cotas estavam com rentabilidade ruim. Eu tomei uma decisão de vir para cá
porque eu acreditava que no longo prazo seria mais interessante para minha carreira. No momento que eu fiz essa decisão, estava na calmaria. E na calmaria você pensa com calma. Eu sabia que seria uma tomada de decisão de longo prazo, que teria uma curva de aprendizado, teria um esforço, teria uma dedicação de tempo, de conhecimento. Nesse momento, eu falei para vocês, eu sou economista de formação. Eu fui fazer um curso de Direito Familiar Sucessório Tributário na GV. Eram alguns dias da semana, tarde da noite. Acordava cedo, já pegava avião, ia viajar, enfim. Então, eu acho que a vida foi me ensinando a ter resiliência e calma, que as coisas não acontecem do dia para a noite. Essas sortes de acontecer do dia para a noite acontecem. Eu tive sorte. Eu entrei na XP, a XP na época, se eu não me engano, tinha 16 bi sob custódia. Posso estar errando no número, tá? Mas eu acho que tinha 16 bi sob custódia. Entregou a idade isso daí. O maior cliente da XP tinha um ou outro acima de 10 milhões de reais, mas a maioria eram clientes abaixo de 5 milhões de reais. E eu só tinha fundo exclusivo, os meus menores clientes tinham 10 milhões. Então, assim, eu vim para a XP e, junto com todo o time que estava na época, nós ajudamos a construir a plataforma que existe hoje para o Private. Qual foi a sorte que aconteceu? Logo na sequência, o deal com o Itaú fortaleceu a marca, entrou mais dinheiro, pôde contratar mais profissionais qualificados. Eu tive um suporte de pessoas incríveis trabalhando comigo em prol dos meus clientes. Logo na sequência veio o IPO, fortaleceu ainda mais a marca, mais dinheiro para contratar time ainda melhor. Então, assim, eu tive muita sorte de entrar numa fase da XP que teve um crescimento muito rápido, mas um crescimento saudável muito rápido, que exatamente foi montar a estrutura, a plataforma, o time que deu suporte para aqueles meus clientes. Isso para mim é sorte. Ninguém visualizava, eu não sabia, eu vim para cá sem saber disso. Mas a gente também falou, sorte é estar preparado no momento certo. é isso aí. Eu tenho uma filosofia que eu acho que segue muito o que tu vem entregando como pessoa, que é realmente, a gente veio nesse mundo para quê? Será que a gente vai agregar mais quando a gente morrer, ou a gente vai ter sugado mais esse mundo? Então, eu sempre fico pensando, putz, será que isso que eu estou fazendo, eu não posso fazer melhor para que realmente, talvez, eu ajude mais pessoas, para que, né, a minha passagem por aqui seja cada vez mais impactante do lado positivo do que o negativo. Eu acho que essa ideia, para mim, me move muito, e eu vejo que tu como pessoa, tu como profissional, realmente ajudou muito mais, né, do que o outro lado. Eu acho que eu vejo que a tua jornada é muito bonita, e eu queria aqui te parabenizar aí por tudo que tu construiu, e desde lá atrás até dentro da XP e agora com a Oyster. Parabéns, Rodolfo. Obrigado. Só Vou pegar Tira-teima também. Deixa eu pegar um ponto rapidinho nisso aqui. Eu tenho convicção disso que você falou, tá? Acho que eu tenho convicção que nós temos um objetivo, que é a responsabilidade. Isso vai fazer com que você evolua, com que você amadureça, com que você cresça e você seja uma pessoa melhor e um profissional melhor. E aí eu vou pegar mais um gancho para puxar a sardinha aqui para a Oyster. O caminho mais natural e mais fácil na minha carreira seria montar um multifamily office, depois de 25 anos de carreira, depois de estar fazendo isso durante tanto tempo. E eu realmente resolvi montar a Oyster para compartilhar um pouco do conhecimento e a metodologia que eu desenvolvi com o próximo. Eu acho que tem muita coisa que eu vivi, tem muitas experiências, muito conhecimento, que eu poder ajudar o próximo e eu poder compartilhar com o próximo, de fato, é o que eu quero fazer. E, obviamente, não é pro bono, eu não sou uma ONG, eu estou montando uma empresa que eu quero ganhar, que eu quero que ela seja muito bem sucedida, mas, de fato, com o objetivo de ajudar o próximo. Então, é genuíno de fato, tá? Você tem toda a razão no que você falou. Legal, pô, dá para ficar horas e horas aqui, horas e horas, várias, muito aprendizado, sim. Mas até, Rodolfo, assim, a gente tem que... Bom, Tira-teima, quer fazer você ou faço eu, Tasca? Pode fazer.
A gente vai implementar isso agora, tá, Rodolfo? Então, assim, pode ser, eu ia pegar melhor e a pior, mas vamos dizer assim, a mais curiosa, engraçada, inusitada, que se for que tem vários lugares também. Depois, um livro não pode ser o teu nem do Tasca também, né? Enfim, senão fica uma puxação de saco dos dois aí. Uma música e um filme também. Vamos lá, o livro, sem dúvida nenhuma, é Psicologia Financeira, onde do Morgan Housel, que eu acho que traz muito do viés comportamental, né? Muito desses princípios da neurociência, que são estudos que eu gosto bastante. Eu vou pegar um último gancho no que o Tasca comentou, que é um livro chamado O Poder da Cabala, que é um livro que me ensinou a palavra plenitude, e é uma palavra, é uma postura em que me ajuda muito a enfrentar cada um dos obstáculos e dos desafios do dia a dia. Então, você tenha sucesso e longevidade no tempo. O livro, qual era a outra pergunta? Prospecção. Tem uma prospecção inusitada. Na verdade, não é nem inusitada. Tem várias, né? Assim, como eu digo, que eu acho que o assessor de sucesso ele tem que pensar 24/7 na profissão. Você tem que estar literalmente pronto para fazer uma prospecção, obviamente com cuidado, sem ser chato, aonde você estiver, seja de férias, seja numa mesa de restaurante, seja numa festa, tem que estar sempre nisso, né? Então, assim, eu já prospectei o dono de um hotel numa viagem que eu estava de férias no Nordeste do Brasil. Ali, durante as férias, conversando e prospectando. Mas eu acho que, com relação a boas práticas em prospecção, teve uma família que eu prospectei, que foi minha maior família. Era uma família que tinha muitos imóveis e uma quantidade financeira muito grande. E logo depois da primeira reunião, eles já me deram um ok para transferir todos aqueles recursos para onde eu estava e eu fazer aquela captação que era muito grande. E eu comecei a fazer a migração em 6 meses e terminei em 1 ano. Porque estava muito claro que aquela família precisava ter uma organização jurídica antes. Eles organizarem a parte imobiliária, organizarem a parte operacional da empresa, criar uma estrutura para que fosse tributariamente e sucessoriamente, que era uma preocupação da família mais interessante. Eu não tinha todos os ativos que ela tinha naquela outra casa, então para transferir o ativo ela precisaria vender e ainda estava numa alíquota de imposto mais alta. Então, com aquela família, que eu comecei a fazer a migração 6 meses depois da prospecção e só terminei 1 ano depois, aquela calma com que foi feito levou muita segurança no relacionamento, fez com que aquela família continuasse me indicando muitas pessoas, enfim, e até hoje eu falo com eles, tá? Agora, no Natal, a gente liga, a gente conversa, chamei eles para a inauguração do livro. Então, eu acredito que ter muita calma no momento da prospecção é muito valioso. E as pessoas não têm calma porque as pessoas pensam no quanto que aquela captação pode dar de receita no curto prazo, tem uma meta que está vinculada a uma premiação, tem um chefe pressionando para que você faça aquilo até o dia 31 de dezembro. Qual a diferença de fazer 31 de dezembro ou 10 de janeiro? Não faz diferença nenhuma. Essa é a verdade. Para quem não faz diferença? Para o cliente. E é isso que importa. É isso que tem que ser visto. Então, eu acho que esse cuidado genuíno, pensando 100% no cliente, é a maior dica de prospecção que eu dou. Tá? Música, eu fico com O Que é do Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar. É uma música que marca muito a minha família, tem muito a ver eu e os meus irmãos. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo projeto de vocês, parabéns por estarem com essa iniciativa. Obrigado, Rodolfo. Tasca, espero você na próxima turma, hein? Com certeza. Pelo tempo aqui, pelas palavras, com certeza a gente vai mais agregar ao mundo, principalmente no mercado financeiro, do que botar para trás, porque a gente realmente pensa pro cliente, a gente pensa no crescimento dessa profissão de forma saudável. E mais uma vez, obrigado. E vamos ver os próximos capítulos, como é que vai se desenrolar. Valeu, Dani. Obrigado, gente. Obrigado, Tasca. Obrigado, Rodolfo, por aceitar o convite. Esse foi o primeiro convidado do Boiler Room e com certeza não será a última vez que a gente vai sentar junto ainda. E parabéns aí por tudo que você vem fazendo pelo mercado financeiro e pelos assessores, no modo geral. Aí. Obrigado. Obrigado e parabéns pelo projeto. Valeu. E aí, Felipão, tá aí?